Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. E a gente falou no último e a gente tá ainda nessa mesma linha. Um podcast totalmente diferente. Uma versão em que nós estamos sim entrevistando a Paulinha, mas ao mesmo tempo sendo entrevistados. Porque no fim do dia, a Paula vem nesse olhar de diagnóstico, de constelação e ensina muito sobre a gente. Meu nome é Lari Lopes, eu estou aqui ao meu lado, uma co-host que eu tenho a honra de chamar de sócia e mãe, Norma Jean. Que maravilha estar com vocês, estar com você, Paula. E olha, hoje é o dia de aprender, viu? É um prazer participar disso, porque de todo modo a gente está aprendendo absurdamente e é com você hoje. Crescendo, aprendendo. Vamos lembrar que a Paulinha, ela é uma das maiores especialistas. Eu falo maiores porque no nosso meio ela é uma referência mesmo, nesse olhar de como realmente diagnosticar e te ensinar a você conhecer mais sobre você mesmo. E esse tema de hoje a gente vai falar sobre empresas familiares. Paulinha, conta um pouco pro pessoal que está te assistindo pela primeira vez, quem é você, o que você faz, pra gente bater esse bate-bola do como a consultoria sistêmica impacta em empresas familiares, em famílias e organogramas de famílias. Tá, primeiro tem que falar que tive que respirar fundo aqui, né? Que com uma apresentação dessa, quase voltei àquele momento de impacto emocional. Gratidão, muito bom estar aqui com vocês. E saber que através dessa conversa, desse podcast, a gente vai, com certeza, despertar, assim, chaves, insights, que as pessoas têm nem noção, inclusive, que pode estar impactando não só na vida da empresa, na vida da família, na vida dos herdeiros ou sucessores dos negócios familiares, né? Isso é tão forte, né, Paulinha? Você sabe Muito. porque a gente vem nesse lugar, eu tive a honra e a escolha de suceder a uma empresa que minha mãe nasceu por ela, fez ela acontecer. E eu queria muito perguntar pra você, se você pudesse dar uma dica pra uma empresa familiar. O que a gente tem que prestar atenção nesse início de sucessão? Porque a grande verdade é que a gente tem ali o matriarca, o patriarca da família passando esse bastão. Como que funciona nessa consultoria sistêmica? Qual é a dica e olhar estratégico que você consegue dar na sua consultoria? Tá, eu vou só me apresentar antes, porque a gente já foi, porque a gente tava gravando o Isso outro, vale. né? Pra quem ainda não assistiu, eu sou Paula Cassanha, psicóloga, sou consteladora familiar e consteladora empresarial, trabalho focada em desenvolvimento de pessoas e negócios na perspectiva sistêmica e também tenho algumas outras formações, inclusive de consultoria empresarial, né? E além da minha bagagem, que a gente falou um pouquinho no outro podcast, que vai ficar disponível também. Ou seja, fiquem atentos, né? Porque você não pode perder, porque ele tá bem legal e é quase que... Esse aqui é o encerramento, porque ele vem numa base de constelação, da gente olhar dessa estrutura de empresa, e agora a gente vai trazer esse olhar da família. Isso. E agora, então, respondendo, né? Você estava falando que você vem também de uma estrutura... E quando a gente passa o bastão, o que você pode dar essa dica para essa família para não dar ruim? Tá. Primeira coisa que a gente precisa observar dentro de uma empresa que quer passar o bastão para os herdeiros, na verdade, ou para os sucessores, né? Será que a intenção de mandar essa empresa para quem veio depois, ela está realmente alinhada com o propósito desse filho, desse neto? Porque a maioria das famílias faz isso de uma maneira um pouco impositiva, e ao mesmo tempo preparando muitas vezes esses filhos ou netos para suceder o negócio, não porque eles têm um talento, porque eles têm uma conexão com o propósito, com a missão da empresa, mas sim porque na cabeça deles, eu estou construindo, alguém tem que cuidar e acabou. Só que isso gera impactos muito perigosos para a família, para a saúde, para relacionamentos, para o futuro desses sucessores, né? Eu tenho clientes que eu já atendi, inclusive clientes assim, por exemplo, que herdaram o negócio, pai morreu, primeiro foi feita a sucessão, depois o pai morreu, por exemplo, tá? É um caso real esse. E aí, o que aconteceu com essa minha cliente? Eram 3 filhas, essa cliente, ela continuou, ela era a parte principal do burocrático, do administrativo, do financeiro, ela tocava principalmente os negócios do pai, só que o que aconteceu com ela? Depressão, pânico, toque, e ela foi intensificando essas questões que são psiquiátricas, e os filhos começaram a adoecer, que são os netos. E aí, assim, o que acontece? Todas as vezes que eu atendia ela, a principal fala dela era: eu não aguento mais. Eu queria ter a minha própria vida, mas eu não sei nem o que eu nasci para fazer, então é melhor eu ficar aqui, porque pelo menos aqui eu já conheço. Paulinha, eu queria te pedir para você mostrar o livro que você comentou, e eu gostei muito desse título, que fala de que não começou
em nós ali. Então, acho que essa história que você tá contando pra gente, até pra você, espectador, a gente vai mostrar aqui que a Paulinha bate muito nessa tecla de que não começou em você. E quando a gente ouve essa história exatamente dessa família, é isso. Sim. Não começou nela e, consequentemente, veio nesse neto, nesse filho ali dela, né? É muito legal você falar isso, porque daí me veio até um complemento dessa linha de raciocínio. A sua ancestralidade. Quem aqui de vocês tem pelo menos... Quem aqui de vocês é ótimo que vocês são mãe e filha, né? Mas vocês concordam que vocês devem ter pelo menos 3 raças na ancestralidade de vocês? Sim, com certeza. A gente Pelo até sabe, menos. sim. Pelo menos, né? Eu também tenho acho que umas 4, 5 que eu descobri, fora as que são mais antigas que a gente nem perdeu ali, né? imagina. Sim. Tá? Por que eu tô trazendo isso? Brasil. Nós do Brasil, nós somos muito misturados. Eu não sei se tem Miscigenação um país braba. que tem tanta miscigenação como a gente. Aham. Até porque a gente tem mais índios e negros também e tudo mais. Ótimo. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, inclusive, o propósito de uma empresa vem de questões lá de trás, de dores, inclusive desses nossos ancestrais que tiveram que fugir para sobreviver. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente minha que o pai não conseguiu, por razões, até um pouquinho mais na frente, né? Porque eu estava falando de gerações antigas, mas eu me lembrei e vou compartilhar esse caso. O pai dela, um excelente construtor. Excelente, excelente, excelente. E o sonho dele era fazer engenharia, mas ele não conseguiu. Porque a família não tinha como, e aí ele foi... Já casou, teve filhos, não, né? Aquela coisa que não dá nem tempo de pensar. E aí ele não fez engenharia. Essa minha cliente chegou para mim em 2019... Ela não tinha foco no olho de tanta depressão, ela estava se formando. A mãe dela encaminhou ela para eu tratar, né? E ela fez um tratamento de um tempo comigo. E foi muito interessante, porque o que a gente descobriu ali? Ela estava se formando em... Duvido vocês adivinharem. Engenharia! Rufem os tambores! Sim! Ela estava se formando em engenharia. Só que o propósito... Gente, toda vez que eu fizer aspas aqui, significa que é algo totalmente inconsciente, né? O propósito dela em fazer engenharia era fazer pelo pai. E dentro da visão sistêmica, o que nós conseguimos identificar? É um padrão muito comum, que assim, mais de 80% de todas as pessoas que escolhem a sua primeira profissão, a primeira profissão, ela não é a escolha dela de verdade. Ela está ligada a um desejo de salvar uma dor da família, fazer justiça por alguém ou fazer por alguém que não fez. Olha que forte que é isso. Aí, imagina que você abriu uma baita... Olha, tô toda arrepiada. Imagina que você abriu uma baita empresa, essa empresa extraordinária. Essa empresa cresceu e etc. Só que o motivo inconsciente que você foi abrir essa empresa tinha essa dor escondidinha. A pessoa nem sabe que ela teve essa dor. Obviamente que, a hora que ela for suceder, o que ela vai fazer? Na cabeça dela, os filhos não têm opção. Os netos não têm opção. E é aí que começam a acontecer esses emaranhamentos que vão gerar sintomas como tetos financeiros, como falências, como traições nos negócios, como roubos, como, inclusive, problemas que eu chamo dos maus negócios. Os maus negócios, o que significa isso? Significa eu vou lá, faço algo e aquilo gera um problema. Gera, por exemplo, eu tomei uma decisão de abrir uma empresa nova numa outra cidade, daí eu vou lá, enxergo, vejo, mapeio tudo, faço todo o planejamento estratégico daquela empresa e, de repente, escolho, compro o terreno, começo a construir e, de repente, alguém vem e embarga a obra. A maioria das vezes, quando a gente vai olhar por que embargou a obra, a hora que a gente faz essa psicogenealogia, quando a gente faz essa busca por essa pesquisa histórica dessa empresária, desse empresário que estava fazendo essa empresa, a gente descobre alguns pontos da história que mostram pra gente por que ela foi para esse lugar, por que ela criou essa sabotagem que impediu ela de alcançar aquele objetivo que ela queria. Tá ficando claro ou eu tô enrolando? É tão claro que a Super. gente fica pensando assim, até quase que um método. Quero que muitas pessoas saibam Não, disso, e é pelo muito amor de legal. Deus, gente. A gente estava falando hoje mais cedo sobre o psicofamiliar, né? A Paula, ela é psicóloga e, na minha opinião, esse é um grande diferencial da Paula nesse olhar sistêmico, porque, legal, ela tem sim esse background, 12 anos de experiência, estuda, mas ao mesmo tempo ela entende como a mente humana funciona, né? A gente tem aí 22 anos que você está formada em psicologia e eu vejo quanto mais tempo passa, eu acredito muito na
sabedoria do tempo. Então eu brinco muito, se há sabedorias que só minha mãe tem, que eu não vou ter, porque eu tenho 28 anos, então é natural que me fale e me falte detalhes. Então eu gosto muito de entender esse lugar, porque vem com esse histórico, e a gente começa a ver um padrão acontecendo. Por que embargou? Da onde veio? Então você começa a ver o porquê aconteceu isso, né, mãe? Muito forte, né? E se a gente tivesse essas orientações, com certeza a gente iria conseguir prever algumas falências, algumas separações, Total. algumas desestruturas familiares, né? Há um tempo eu já observo, fico analisando esse ponto, e a gente passa a observar que o futuro de qualquer pessoa está ligada à estrutura familiar. Algumas vezes essa estrutura ela é clara, a gente sabe, a perda do pai, a ausência da mãe, muito trabalho, falta de atenção, falta de tempo de armazenar memórias. Mas a gente não para pensar as gerações um pouco para trás. Bom. Não é? E quando ela começa a falar, você vai trazendo uma clareza absurda. Então, com certeza. Esse histórico, né, mãe? É um histórico muito forte. De fato, a gente começa a se autoavaliar. E eu acho que está na hora da gente ter esse tempinho um pouco mais focado para a gente olhar essa estrutura para poder avançar. E é o que você falou, né, Paula? E muito obrigada por estar participando e falando sobre isso, trazendo clareza para Consciência Lari, e clareza, né? para a gente, né? Que De vale fato. faz todo sentido. Sabe o que eu queria te perguntar? É muito nesse olhar. Minha mãe vem de uma família do interior do Nordeste e, assim, hoje, graças a Deus, a nossa vida deu certo. Eu falo muito nisso nos Gerações, em todos os lugares, que eu só tô aqui porque minha mãe abriu esse caminho e essa rota pra gente poder prosseguir, tanto eu quanto as meninas, minhas irmãs. Mas ela rompeu um ciclo. A gente olha até engraçado. Por exemplo, Sim, todas total. as mulheres da nossa família, até a minha geração, engravidaram antes do casamento. Todas. Todas, sem exceção, antes dos 20 Todas. anos. Sem exceção. Então a gente tem um histórico Tem. de mulheres engravidando na adolescência. E um ponto até completando Ótimo. isso aqui, quando eu fui casar com o William, ele fez questão de fazer uma festa como se eu tivesse 15 anos e ia casar ali aos 18 anos. Com a escolha do vestido, nós marcamos para escolher o vestido nos Estados Unidos. Naquele lugar onde era o programa, a gente assistia Say Yes to the Dress, do Discover Home and Health. Que massa. E era o nosso sonho. A gente falava, meu Deus, no dia que eu falar o meu Say Yes, a gente quer ir tá. E a minha mãe falou, então a gente vai no meu. E a gente foi, passou Hora 4 dias em Nova marcada, York com toda as aquela meninas. Foi escolha bem daquele legal, verdade. vestido, as lembrancinhas, Foi bem legal. vários mil padrinhos, enfim. A gente fez uma festa e aí ele parou e ele falou, isso aqui é para mudar o marco da sua família. Da sua geração. Da sua geração. Então, nós estamos fazendo isso, não é sobre gastar, economizar ou mostrar, mas é para marcar espiritualmente o marco daqui para frente. A quebra. E foi muito engraçado Isso que aí. quem casou primeiro? Você lembra, Lari? De quem, mãe? Na nossa família? Tia Mariana. Ah, tá. Em seguida, tia Mariana casou. Ah, entendi o Que que é você minha quis falar. irmã próxima, ou seja, Uau! não é? Ah, entendi. Reverbera. E aí, desbloqueia o resto, né? Desbloqueia o resto. Isso é muito legal. E desbloqueia o resto. Desbloqueia o resto. E é muito louco. E daí a Paulinha, minha mãe casou. Minha mãe casou. Cartinha, muito bonita. E aí, você tá, sabe o que eu tava lembrando? Eu casei filha e eu brigava, porque eu falava assim, gente, nessa idade, já tinha 40 anos. Paula. Não é necessário. Você é maluco. Não, eu lembro disso. E você tinha 40 queria? anos? 40. E aí, eu imagino, eu tinha 15, adolescente. Mas o que eu queria te perguntar vem muito Tá. desse lugar. A gente vê que esse marco da minha mãe, dessa escolha de casar e restaurar ali a casa, trouxe um norte para todas nós. Porque, por exemplo, nós somos em 3 irmãs. Então, nós somos as primeiras 3 da família Tá. que não engravidou. Que não engravidou na As adolescência. primeiras 3 que se formaram ali no sentido normal da vida. Sai da escola e vai viver uma vida ali normal. Então, assim, você vê, eu casei, não sou mãe ainda. Minha irmã Lô casou e ninguém engravidou antes. Já temos que ver isso. Ao vivo, com Ao vocês. vivo. Vamos cancelar. Ai, Vamos olhar isso. Porque, olha, essa geração só quer cachorro. Não dá, cara. Mas é fase. Mas é muito esse lugar. Não tô traumatizada. Eu vou ter filho. Não é que todas engravidaram a família adolescente que eu preciso ser tão nova.
Mas brincadeiras à parte, então, eu quero só concluir o que eu vejo que é muito forte naquilo que você estava dizendo, assim. Quando você enxerga esse ponto cego na tua família e você consegue costurar para resolver, você vê o quanto essas ações reverberam. Reverberam. E aí eu vejo, Paulinho, o quanto esse olhar sistêmico na família, ele é crucial para os negócios. Os negócios. Porque desbloqueia a vida das pessoas. Então, eu achei muito legal esse exemplo que você deu da engenharia e tantos outros exemplos que você tem dado. E eu queria que você pudesse dar essa dica para as famílias, o porquê é importante essa autoanálise. Porque a gente, nesse final de semana, bateu muito nessa tecla. Quanto mais eu me conheço, poxa, mais fácil vai ser para conseguir prosperar e, consequentemente, crescer. Então, eu queria muito que as pessoas entendessem esse poder da sua consultoria sistêmica nas famílias. Tá. Bom, primeira coisa, tem uma frase até do Bert Hellinger, que é o alemão que trouxe, né, que observou e trouxe essa metodologia da constelação familiar, que ele fala assim: quem não conhece a própria história tende a repeti-la. Nossa! É forte, né? Frase. Só que daí você poderia me dizer assim, tá, mas e quem é adotivo, quem não conheceu, pai, mãe, quem, enfim. Quem não tem eu histórico. mesmo, eu tenho algumas, eu sei mais ou menos até meus bisavós por parte da minha mãe, mas por parte do meu pai a gente não sabe nada. A gente sabe mais ou menos alguma coisinha ali. Então, quer dizer, não depende de você ter esse conhecimento físico, tá? Mas você entrar em contato com a história e principalmente, tá? Para que a gente tenha uma vida mais leve, porque se nós somos 50% pai e mãe, eu vou usar os bonequinhos aqui que eu falei Tá aqui. bom. Olha que bacana que é isso. Todos nós, tem que falar aqui, né? Só um pouquinho, aqui, ó. Dá pra ver esse bonequinho aqui? Acredito que Em sim. qual que eu mostro? Vou dar um zoom ali, né? Ali? Mostra pra cá. Posso Ó, te ele ajudar, é meio a Alice? meio. Ele é meio a meio, tá vendo? Por quê? Porque, na verdade, nós somos meio a meio também. Olha aqui. Ah, entendi. Então, todo mundo tem pai e mãe. Ninguém nasceu de chocadeira, nem do Papai Noel, nem da Não da água, árvore, né? da água, Então, sim. todo mundo tem pai e mãe. O pai e mãe tem pai e mãe. Lembra? Então, aqui, ó, tem pai e mãe. Se a gente fosse colocar aqui muitas gerações, aí você começa a ver que todo mundo tem pai e mãe. E aqui é uma questão até matemática, gente. Às vezes a gente fica achando que tem alguma coisa mística, não tem nada de místico, tá? Não, é ciência. 50% de você é teu pai, 50% de você é tua mãe. Biológicos. Quer queira, quer não queira, conheça, não conheça. Sinto muito, tá? 50% deles são também os avós. Então, 25% de você são seus avós. Então vem daqui, ó. Isso aqui. 12,5% Cai bisavós. 6,75% tataravós. Eu nem sei fazer conta porque eu sou psicóloga, por favor. Ciência. Fugir da matemática, no caso, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem uma história, tem uma pedagogia sistêmica, que é uma forma que as tuas gerações passadas aprenderam a viver, que você herdou na tua memória celular, ó. Se você fizer assim, ó, memória celular, a gente tá aqui. Tanto é que até você deu um exemplo, não sei, acho que não foi nesse, foi no outro. Você falou, o Vini falou, de alguém que armazenou muita comida. Sim, daquele livro da Sinfonia da Vida. Livro. E aí ele, só para eu te dar o contexto, se você não assistiu o último podcast, mas existe um livro chamado Sinfonia da Vida e houve um estudo que, basicamente, um avô passou por muita pobreza. E aí o pai ficou uma pessoa rica e o filho, que não viveu absolutamente nada dessa pobreza, guardava e estocava comida. E aí provou-se que a epigenética vem nesse lugar que a Paulinha está exatamente falando. Esse cara herdou no gene, a ciência mostra, e por isso ele tinha esse comportamento de guardar comida naquele momento. Por isso que eu gosto de 3 nomes que são bases da constelação, tá? Muitas pessoas falam, mas veio da onde? Tem base da psicologia, tem base da biologia, tem base das ciências, né? Epigenética, então, vem do o que a gente desencadeia através do ambiente, tá aqui. Igual a pessoa tem tendência a ter diabetes. Já ouviu isso? A família teve diabetes, a pessoa tem tendência a ter diabetes. Só que só vai despertar diabetes se ela tiver um estilo de vida que desperta diabetes, sim? Sim. A mesma coisa acontece com crenças e comportamentos. E isso a epigenética nos trouxe como uma evolução, tá? E isso também é uma das bases que a gente observa na constelação familiar. A fenomenologia, que é a gente olhar esses acontecimentos. Então, todas as mulheres da família engravidaram na adolescência. Isso é observação do fenômeno. Eu vou lá e observo que isso aconteceu. Quando eu tomo consciência daquilo, eu posso fazer diferente.
Olha que demais que é isso. Demais, isso é muito louco. Porque é muito legal. Nossa, meu Deus. Ela tá fazendo a cabecinha. Não, é tão louco né? isso, porque realmente isso era tão claro pra gente que minha mãe, a nossa adolescência inteira, minha mãe falava assim, tanto nesse olhar de preste atenção com quem você vai casar. A gente era adolescente, eu não ia casar naquele momento, mas naturalmente eu iria começar a escolher um namoradinho. Sim. Mas muito nesse lugar de, se você não tomar cuidado, as escolhas da vida, a vida escolhe por você. A vida escolhe por você. Então, se você não tomar cuidado, por exemplo, poxa, eu não bebo vinho. Por uma escolha clara. Eu tenho tendência a vício. Eu sei que eu sou desequilibrada em coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu assisto Netflix, eu vou assistir 10 horas de Netflix. Então, eu já tenho essa ciência. Então, eu não vou trabalhar nesse lugar. Eu tenho que dosar. Então, por isso que eu escolhi não beber vinho, ou álcool em geral. Não porque eu acho errado ou certo, não tem nada. Pelo contrário. Mas eu entendo que eu não teria, talvez, o melhor controle. E como eu tenho um pai, meu pai biológico, foi viciado em drogas, existe algo em mim que pode ser. Nunca fumei nada, não sei, eu odeio, inclusive, o cheiro. Mas, poxa, pode ser que seja um alerta. Então, eu não vou tocar. Então, é muito nesse lugar E a de gente herda conhecimento. mesmo. A gente herda tudo. A parte espiritual, a parte comportamental e a parte genética, física de doenças e saúde, né? Só que nós estamos aqui para quebrar isso. Porque o que é evolução? Evoluir é justamente isso. É fazer diferente, maior e melhor. Até tem alguns consteladores, hoje eu estava vendo um exercício, uma consteladora falando, a gente veio para fazer só um pouquinho diferente, nem melhor nem pior. Eu falei, não, a gente veio para fazer diferente, Sai maior. fora, Eu acho que eu sou a única consteladora do Brasil que fala isso, inclusive, tá? Por favor, por que Fala, fazer não, igual? um pouquinho diferente não, tem que ser muito diferente, porque os nossos pais, os nossos antepassados, eles eram inconscientes. Eles não tinham o conhecimento que a gente tem. Eles não tinham a biologia da crença, epigenética, Toda essa PNL, informação. E assim, coaching, para que tantas nós outras possamos coisas. ser protagonistas das nossas histórias, Sim. né? E não só coadjuvantes de uma Sim. história que passou. É. Eu não posso só replicar porque esses aqui fizeram. Eu preciso, por mim mesma, criar a minha própria Sim. história, né? E é por isso que quando a gente fala de empresa familiar, se a gente for voltar, né, no começo da nossa conversa aqui, a gente tem que tomar esse cuidado. Vocês que atendem, inclusive, quero fazer parte da equipe já, tá? Agora já tô me vendo na equipe aqui, né? Vocês orientando, atendendo as empresas familiares, o que acontece? Vocês precisam ser agente de consciência para que essas famílias, elas transmitam o legado e elas transmitam a sucessão de um Clareza, lugar de luz. Exatamente. Inclusive, eu nem sei se eu te falei, mas eu também estudo coach, né? Ah, sim. E no coach a gente aprende bastante isso. Eu tô bem no início da formação, mas a gente aprende bastante sobre isso. E é isso, ter clareza. E isso que você acabou de falar é tudo. Antigamente era uma coisa. A partir do momento que você tem consciência, você tem como você avançar para uma casinha diferente daquela que a vida te levaria. Não é assim? Uau, E é. eu sempre falei isso Isso é para verdade. as meninas mesmo. Então, assim, acho que aquilo que foi a minha dor, eu tive um pouquinho ali de expertise de falar, cara, não faz assim, não De faz proteger assim, pra não não faz viver, assim. né? Exatamente, é muito Então isso é muito louco. Nossa, eu tenho isso muito claro, engraçado. Eu não tenho nenhuma memória da minha mãe sentada na ponta da nossa cama ensinando filosofias da vida. Não Nem tenho. lendo livro, eu só mandava Não elas tenho. lerem. Mas a gente tem muito claro essas frases de impacto que minha mãe sempre trouxe pra gente. E as meninas, a Gabi e Lô, minhas irmãs, a Gabi é mais nova, a Lô mais velha, a gente tem esse lugar muito. As mesmas lições que eu tirei de vida, as meninas tiraram nesse mesmo lugar. Mamãe sempre falou isso, olha, mamãe sempre fez isso. Então, eu acho que é muito nesse lugar de quando você tem clareza. E a gente estava falando hoje mais cedo, né, Paulinha? Eu vejo que o seu trabalho é trazer clareza nesse caos. E o seu trabalho é trazer direção e foco. E quando você tem direção, é quase que colocar a rodinha nos pés. Boa. Então, quando a gente pensa na empresa familiar, você está assumindo o legado de alguém. E esse legado, essa gestão tem um monte de histórico. Então, o perfil que a minha mãe não é o mesmo que o meu. E tudo bem por isso. Mas aí eu tenho que pegar, eu vejo que é quase que uma peneira. E joga fora o que não presta e fica com aquilo que é bom. Isso, Mas isso, a gente isso. tem que ter clareza. Então, mas para ter essa clareza e para ter essa capacidade de fazer esse filtro, essa peneira e pegar o que é bom, você tem que ressignificar o que eu chamo de a humanidade dos seus pais. E eu tô aqui com aquela música do Renato Russo na cabeça. Dá uma palhinha pra culpa gente. seus pais por tudo. Já ouviu? Sim, sim. Isso é um absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Se você não constelar. Minha collab com o Renato. Colar. Collab. Muito bom. Mas por que eu digo isso? Porque assim, ó, quando
Acho que uma das coisas. Aliás, ó, eu gosto de dar presente. Vamos deixar uma meditação guiada. Para Tem o o link. pessoal, vamos colocar com Eu tenho uma certeza. meditação que, na verdade, ela assim, é 7 minutinhos. Dessa e a meditação direção. é a seguinte: eu vou até fazer o exercício brevemente aqui, tá? Tá. Deixa eu pegar esses. Ó. Eu chamo assim: todos nós temos o pai e a mãe sagrados. O que é Não tá pai e mãe gravando sagrados? a imagem da gravando? live? Ah, não, aqui não. Não Ah, tem tá problema. tranquilo. Aqui é só pra ter um registro, tá? Então tá, aqui ó, eu vou chamar de pai e mãe sagrados. O que é pai e mãe sagrado? O homem que deu o espermatozoide com o sim espiritual para sua vida. Registra comigo. Olha que forte isso que eu tô falando. O pai sagrado é o homem que deu o sim espiritual para a sua vida existir. Não é comportamental. Eu falo que Satanás inventou que um bom pai ou uma boa mãe é aquele que fica presente, etc. Não. Isso é outra coisa. Isso é um cuidador bom, que a gente chama de pai, uma cuidadora boa, que a gente chama de mãe. Mas pai e mãe, para se tornar pai e mãe, eles entregam o sim espiritual para a tua vida. Então, sim, o pai sagrado é o homem que naquele momento, não importa como, ele deu um material genético com essa capacidade de gerar uma vida. Essa mulher, que é a mãe sagrada, ela é essa que recebeu e deu um óvulo com o sim espiritual para essa vida. E ela teve que ficar mais um pouquinho, porque o pai sagrado, ele deu o sim espiritual. Se ele for embora, não tem problema, porque não depende mais dele, tudo bem? Tá? A mãe não. Ela tem que ficar, ela tem que nutrir, né? E eu sempre brincava assim, Paula, minha mãe usou crack a minha gravidez inteira. Até que eu atendi uma pessoa que a mãe usou crack. E ela tá viva, linda, maravilhosa, a filha. Falei, então não importa se tua mãe usou crack, se tua mãe fumou, se tua mãe bebeu, se tua mãe... Não importa o que tua mãe fez. Se você tá aqui, é porque ela te nutriu o suficiente para você nascer. Então veio o sim espiritual do pai, sim espiritual da mãe, isso é o sagrado deles, e a nutrição que a tua mãe fez, que é também espiritual, a ponto de você nascer. Quando a mãe liberou ali o filhinho, nasceu, acabou o papel da pai e mãe sagrados, tudo bem? Sim. Aí entra o que eu carinhosamente chamo, vou até mudar de cor aqui, chama o pai e a mãe humanos. São crianças como... Decoraram, não? Como você acho que e o que você vai ser quando você crescer. Se você não constelar... Tudo bem? Vamos ter a nossa música aqui. O que significa isso? Por que eu falo são crianças como vocês? Porque teu pai e tua mãe, como humanos, eles também... Se nós estamos bugados, se a gente tem que fazer coach, constelação, terapia, etc., participar das gerações no final de semana inteiro, fazer uma super transformação. Imagina nossos pais, eles estão em outra, nossos avós. Entendeu? Então, quando a gente faz essa separação didática, até essa meditaçãozinha que eu vou mandar lá, é um exercício de fazer essa separação. Pai, mãe sagrado, gratidão. Vocês me deram a vida, isso me basta. Agora eu deixo a humanidade e o casamento de vocês em paz. Sigo com a luz da vida que vocês me deram, que é a melhor parte. Sim. Entendeu? E agora é pra frente que eu vou, me arrepio inteira. Esse é um exercício que nós deveríamos fazer todos os dias até o fim dos tempos. Por quê? Porque, inclusive, é um exercício que nos reconecta a Deus, tá? Porque quando você para de questionar a humanidade dos seus pais, você se reconcilia. Você consegue se reconciliar. Porque enquanto você não se reconcilia com a humanidade dos seus pais, entendendo que não é maldade, que foi apenas uma programação ali herdada, um piloto automático e a forma que deu, enquanto você não se reconcilia com isso, você chega a ponto de questionar Deus. Sim. É muita dor. Eu atendo muita dor no consultório, né? Em relação a isso, inclusive, de pessoas que acham que estão totalmente desamparadas na vida e não conseguem mais ir pro colo de Deus, do universo, né? Cada um tem suas crenças aí também, não sei quem que vai assistir a gente, mas não consegue descansar nessa fé, nessa confiança. Quem não tem paternidade não tem como ter o apoio de filho, não se sente amado, no caso, né? Mas quando a gente faz essa ressignificação profunda, Você quase que libera isso, né? aí você fala, cara, mas não tinha como ser diferente. Você Sim. coloca a importância, libera o perdão, né? É. bem sobre E isso. é muito naquele lugar que a gente bateu o papo, que tudo isso nos trouxe até aqui. É. Toda essa jornada, mesmo que, por exemplo, ninguém tá dizendo que o fato da mãe que usou droga a gravidez toda não seja impactante para a vida da filha. Claro Claro que que é.
Mas existe a forma de ressignificar, né? E É. você quase que liberar eles, né, Paulinha? Isso que eu falei aquela hora no outro podcast também que a gente falou. Aliás, quem não assistiu o outro podcast, Você assista, por entendeu que favor. são todos spoilers pra você ir lá, né? Nada, né? Nada é à toa. intencional aqui. Mas o que acontece? A gente tem uma história que é passada e toda história tem uma força. Imagina se você pega a força da tua história, dos teus fracassos, das suas superações. Você tá vivo aqui e tá nos ouvindo, você tem internet, você tem provavelmente uma empresa, porque senão provavelmente não estaria, né, assistindo aqui, eu quero abrir uma empresa. Quer dizer, você tá bem sucedida na vida, independente do cenário financeiro, empresarial que você estava, você tá bem sucedido. Você tá aqui assistindo a gente, você tá vivo. Estar vivo é, para mim, um grande sucesso, ainda mais com tantas bagagens que a gente tem, né? Então, se você tá aqui bem sucedido, imagina se você tomar força da tua experiência. Imagina se você tomar a força da tua história. Eu duvido que você teria a força que você tem e estaria casada com um homem que vocês contaram muito, né, sobre a história de vocês e é extremamente emocionante, profundo. Não sei se já fizeram podcast sobre isso, mas vale fazer porque, meu Deus, eu posso entrevistar vocês? Me chama para entrevistar vocês. De ótima ideia. Porque, meu Deus, a história muito de forte. vocês. E assim, por que vocês se encontraram? Porque vocês têm. Depois que eu conheci um pouco da história de vocês, quantos pontos parecidos vocês têm da trajetória. E eu acredito que, inclusive, isso, a gente se encontra com pessoas que vão. Se a gente está inconsciente, a gente vai se encontrar com pessoas que vão aumentar a dor. Sim. Aumentar a repetição. Se você está consciente, se você está na luz, são pessoas que vão potencializar o propósito. E vocês conseguiram entrar num casamento que potencializou o propósito. Hashtag chamamos o Will. Você sabe como que a gente se conheceu? Ah. Acho que cabe uma consciência aqui na constelação. Em breve resumo, eu fazia um trabalho social e coloquei dentro de casa 2 crianças aí pra eu cuidar enquanto os pais se tratavam. E o William descobriu isso e veio... Os pais tratavam, mas não pula a parte principal. Então, os pais se tratavam de drogas. De drogas. E minha mãe assumiu essa guarda temporária das crianças. Lembrando que o meu pai biológico, Também. o último ano de vida dele foi usando droga, né? Sim, então você sim. vê que já vem um histórico ali. É? Aí minha mãe assume essas crianças pra cuidar. Exatamente, pode ser. Não, mãe, pode ir, que a história Assumi essas crianças e realmente era muito trabalho, porque eram Sim. crianças bem agitadas, foram geradas já num cenário de drogas. E o William ficou sabendo disso. E ele quis estar perto da gente para estar nos acolhendo, porque ele ficou sabendo disso num grupo de oração. E a igreja orava para essas crianças, porque basicamente essa história é forte, mas a mãe colocava elas num caminhão e levava elas para prostituição. Prostituição, né? Então era uma história muito forte. E a igreja descobriu, o Will era da igreja, consequentemente ele se dispôs a estar ali ajudando e foi Exatamente. nesse contexto que eles conheceram. Mas então, o grande detalhe é que ele era uma criança abandonada. É. Então, quando ele entendeu que já tinha 3 crianças, escolhi pegar mais 2 crianças para cuidar, ele falou, cara, eu preciso ajudar, porque de todo modo... Tem essa maluca. Né? E tem toda uma conexão sobre isso, né? E a gente sabe que hoje essas crianças estão com a vida Super bem transformada, cuidadas. estão bem cuidadas. Mudaram, a jornada delas mudou por isso. Exatamente. Percebe que lindo isso? Porque assim, ele poderia estar marginalizado, Exatamente. você poderia estar, sei lá, Nem aí pra nada. nem aí Refém pra da nada, própria história. sei lá onde, como. Mas não, pela luz que vocês acabaram buscando, cada um à sua maneira, vocês conseguiram fazer algo de bom com a dor. Isso. Você acha que a constelação ressignifica? Perfeitamente. É para isso que ela existe. É para ressignificar a tua relação com o seu lugar na vida, tanto que tem as leis que Bert Hellinger observou são ordem, pertencimento e equilíbrio. Então você vai ressignificar a tua relação de ordem, de lugar, de filho, de mentor, de chefe, de liderado. Qual é o seu lugar de irmão? Então, esse é um ponto. Para ressignificar o teu pertencimento e o pertencimento das histórias e pessoas da família. Porque uma das coisas que a gente mais observa que geram sintomas nas famílias e nas futuras gerações e no dinheiro e nas empresas tem a ver com os excluídos. E excluídos são pessoas que não puderam ser vistas, situações que não puderam ser vistas, seja porque era muita dor e não dava-se conta mesmo, como porque era vergonhoso. Né? Então a gente vê, igual eu contei o caso de uma psiquiatra, que a tia, depois que ela descobriu, ela já era psiquiatra, ela não conseguia sair do SUS,
SUS, e ela se sentia extremamente sobrecarregada, adoecida, ela estava adoecendo muito. E aí, quando ela chegou para fazer a constelação, ela falou assim: eu não aguento mais trabalhar, embora eu amo, eu não vou deixar de ser psiquiatra, mas tem alguma coisa que está errada. E foi aí que ela acabou descobrindo que tinha uma tia dela que foi internada no manicômio, morreu lá como indigente. Ai, que dó. Ninguém sabia disso. E ela, inconscientemente, lembra das minhas aspas, representando inconscientemente, ela estava ligada, tão ligada inconscientemente, mesmo sem conhecer essa história, a dor dessa tia, que ela foi fazer psiquiatria para fazer justiça para essa tia. É quase que a resposta pela dor e a justiça para aquilo que a Isso. tia viveu, que ela nem conheceu. Nem conheceu. É como se ela dissesse assim: eu vou incluir ela por bem ou por mal. Quando ela incluiu, que daí o que a constelação faz? Querida tia, eu sinto muito pela sua dor. Isso é uma fala sistêmica que a gente faz, tá? Eu sinto muito pela sua dor. A gente pode falar para um bonequinho, pode falar fechando os olhos, imaginando a tia, enfim, ou às vezes para uma pessoa que está ali representando para ajudar na dinâmica. Querida tia, eu sinto muito pela sua dor. Mas agora eu compreendo que esse foi o seu destino. Eu não preciso repetir o seu destino. Então, Você tá liberada para viver a sua vida e eu a minha. Seria isso? exato, é tipo isso, entendeu? Eu sinto muito, essa foi a tua história. Sabe como eu vou honrar a tua história, querida tia? Ao invés de eu honrar sofrendo, escrava do SUS e dessa situação que não tá me fazendo bem, sabe como eu vou honrar a tua história, tia? Eu vou ter uma clínica maravilhosa, eu vou ajudar muitas pessoas, eu vou levar essa consciência que as pessoas não têm para outras. Eu vou falando, eu vou me arrepiando. E hoje essa cliente está com uma clínica incrível. E sabe o que ela fez? Ela criou uma metodologia humanizada de atender no SUS. Em 20 minutos ela consegue fazer uma consulta de psiquiatria que é surreal. Nossa, que demais. Não deixou de fazer o propósito e o legado, mas Isso. não paralisou por conta de uma crença inconsciente. Isso. Porque ela nem sabia que a tia existia. Isso. E aí eu falo, a intenção determina o resultado. Se a tua intenção ela tá distorcida por um ponto cego, o que vai acontecer? Você vai levar isso para um movimento de dor, Sim. doença e Ela limitação. tirou a autossabotagem Entendeu? e Isso. colocou a ambição, que é a Isso. vontade de crescimento, né? E a potência dessa dor. Sim. Porque daí você usa a dor como um recurso de transformação, cura e empreendedorismo. Quase que uma gasolina para conseguir seguir, né? Criar soluções a partir disso, né? Muito forte, muito, Muito forte. forte, né? Paulinha, se você tivesse que resumir o que você faz dentro de uma família, e Uma resuma empresa, em né? 3 palavras. Os meus olhinhos aqui. Eu sei. É porque eu quero muito que as Sim, pessoas sim. tenham essa consciência do que você faz. E a cada vez que eu ouço mais, é muito legal, porque a gente vai vendo o quanto isso reverbera. Sim. Esse exemplo aqui, ele é muito perfeito. E você vê que é até desenhadinho pra mostrar, né? Proposital. É proposital e é engraçado porque isso traz quase que de uma forma palpável pra nós, né? Então você que tá assistindo o podcast aqui, ó, nós somos fruto de 50-50. Então eu queria te pedir se você pudesse resumir ali o que você faz dentro de uma família com a constelação e com a sua consultoria sistêmica. Porque a Paulinha ela é mentora de muitas pessoas nesse olhar de enriquecimento sistêmico. Eu acho muito legal porque é quase que entregar a permissão para uma riqueza que você já tem acesso. Que você já tem direito, mas que ela tá travada, né? Fantástica essa frase, entregar permissão para uma riqueza que você já tem acesso. Isso é muito Sim. forte, que eu Sim. vejo que é exatamente isso, porque... Sim. E aí eu gosto de trazer a Bíblia, porque é a minha base de vida, mas a Bíblia fala assim, ó, eu tenho planos de bem e não de mal, planos de te fazer prosperar. Então, biblicamente falando, nós já temos autorização para prosperar, o Senhor nos fez para prosperar. E eu vejo que quando você ainda não chegou nesse lugar, existem coisas que estão sendo travadas, batalhas, coisas que muitas vezes... Não começou com você. com você. Então, Mas se você pode terminar pudesse, em você, pode né? terminar em você para que você possa Boa. viver essa vida melhor. Então, se você pudesse contar isso, Paulinha, Tá. resuma pra gente o que você faz dentro de uma família. Só antes das 3 palavras, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Eu sei que a gente não tá aqui para falar de religião, mas eu acho que não tem como não citar Com certeza. essa base. E isso foi o que me fez buscar ferramentas, porque eu, psicóloga, né? Eu demorei 12 anos para atuar, porque eu fui trabalhar em várias outras coisas. Por que eu demorei 12 anos? Porque a psicologia não me respondeu o que a constelação depois veio me responder. Que existiam essas coisas abaixo da superfície. E eu me converti no mesmo ano que eu conheci a constelação. E foi muito interessante, porque o que aconteceu ali? Quando eu comecei a receber essas expressões, que é para você viver o melhor dessa terra, para você viver em novidade de vida, viver em abundância, e que você, imagem e semelhança de Deus, eu falei, então não tá batendo a conta.
tem alguma coisa errada, entendeu? Então, se você me pergunta, Paulo, o que a constelação faz uma família? Eu fiz o vesguinho aqui aquela hora, que eu falei, como que eu vou resumir isso em 3 palavras? Mas para mim, as 3 palavras do que eu vou trabalhar com uma família é para trabalhar, ressignificar, para evoluir, para que enriquecer seja um fruto Dessa evolução. natural. E dessa evolução, é Tá? isso. E que aí sim a gente vá para um outro lado, que é o transbordar. Para mim, o verdadeiro propósito da vida é evoluir, enriquecer e transbordar. Se não está acontecendo isso, a gente precisa entender o que está por trás e destravar isso. E eu quero dar uma analogia pra você, porque a cada vez eu tenho entendido mais sobre essa questão sistêmica. E é quase que a gente tem uma torneira ali aberta pra todos nós. Mas se essa tampa estiver fechada, é impossível com que eu faça que essa garrafa encha. Mas ao mesmo tempo, não adianta eu só abrir essa tampa e deixar embaixo da torneira se eu não for precisa em onde está o caminho para entrar aqui dentro. Ou se tiver sujeira dentro da garrafa, né? Não chega. Boa. Não chega. Sim. Então, eu vejo que quando a gente fala dessa consultoria sistêmica e desse desbloqueio, dessa permissão, vem muito desse lugar de você estar alinhado Sim. exatamente debaixo dessa torneira para que tudo que você tem para viver realmente chegue e onde você pode chegar, né? E até aproveitando isso, Lari, fazer um fechamento, eu sei que a gente está finalizando. Você vê, o que mais tem chegado para mim são empresárias e empresários extremamente bem-sucedidos, que estão vivendo bem, que estão trabalhando em algo que gostam, mas sabe qual que é a maior dificuldade que está acontecendo hoje nas pessoas que estão chegando para mim? Elas não conseguem usufruir, porque elas sentem como... Porque daí essa lealdade invisível, esse medo inconsciente de... É como se fosse perder o seu lugar na família, se fosse tão bom assim. Então, a constelação e esse desenvolvimento pessoal, sistêmico, não só sistêmico como todos, mas a gente está falando mais do sistêmico aqui, ele não é para quem está falido, também, né? Óbvio, ele é para todos. Para quem está falido, mas para quem está muito bem. Por quê? Porque muitas pessoas, a maior dificuldade que elas têm é de conseguir ultrapassar uma barreira interna de merecimento. Por isso que eu gostei da tua palavra permissão, na hora que você falou, porque é exatamente isso. Esse lugar onde você se permite fazer mais, melhor e diferente do que todos os outros já fizeram lá atrás. Faz sentido, gente? Eu mereço viver o melhor. E assim é. Perfeito, Eu não, nasci pra perfeito. isso. Nascer pra isso, é nesse lugar. Porque eu não acredito que, assim, agora é uma opinião muito pessoal, mas eu não acredito que só alguns nasceram pra transbordar. Mas eu acredito sim que só alguns irão transbordar. Porque aqueles que não entenderam essa chave dessa riqueza, esse acesso, vai ficar vivendo o mesmo do mesmo. Então, se você tá com uma vida mais ou menos, eu acho que vale muito a pena você parar e fazer essa autoanálise. Sim. No podcast anterior, a Paulinha contou muito sobre um formulário, são 3 versões de formulário que vai bater no teu passado, olhar o teu presente, pensar no seu futuro. Aqui hoje a gente vai deixar o link dessa meditação guiada, que são 7 minutos, em que ela direciona um pouco daquilo que ela contou, dessa nossa questão familiar. Mas mais do que isso, acho que vale muito uma autoanálise e um entendimento dentro de você, para com você. Eu falo isso, a gente encontra a Paulinha nas redes sociais como Paula Cassanho Vaz. Se não souber como escreve Cassanho, só dá uma olhada aqui no logo. E lá ela conta um pouco, de uma forma muito legal e bem descontraída, sobre esse olhar da consultoria sistêmica. Paulinha, eu quero primeiro te no YouTube agradecer. também, tá? E no YouTube No também. YouTube Então, também. se você quiser encontrar YouTube tem mais ela de 500 no YouTube, vídeos agora. então, por gentileza. E assim, vai muito naquilo Nem que vai você precisar falou. de mim, mas eu estou Mas é aqui muito do porque que pra você gente falou, aprofundar e quanto a gente ajustar os tem pontinhos. acesso ao conhecimento, né? Sim. Que os nossos antepassados não tiveram e a gente tem, então assim, a gente tem um privilégio de ver É. essa geração tecnológica e com acesso à informação que você passa a entender tantas coisas assim. Hoje em dia, você não precisa de uma escola de inglês para aprender inglês, só você ir lá e buscar. Então, eu vejo muito nesse lugar, mas se você quer melhorar o teu inglês, é ideal você estar com um professor. Sim. Então, sim, com certeza você vai conseguir entender sobre a tua sistêmica. Talvez nem dos livros, mas a verdade é que a mentoria e o aconselhamento individual, ele vem nesse lugar de segurar a mão. Então, eu gosto muito desse fato da Paula ser psicóloga e com esse background de ciência, mas ao mesmo tempo somando ao tema e esses estudos de mais de 12 anos dessa parte de constelação familiar. Paulinha, eu quero te agradecer. Né? Sobrevoar o campo e reconhecer os pontos cegos para não ficar engolido por eles. Forte. Isso é a mentoria. Forte. Isso é bom. Isso vai um Maravilha. corte. Isso vale um corte, hein? Corte. Tramontina, faca aqui, ó. Corta aqui.
A gente quer agradecer, né, mãe? Que Muito, bate-papo olha, gostoso. muito obrigada por tantos ensinamentos, por esse link dessa meditação que com certeza vai ajudar muita gente. É verdade. E de novo, reiterar, são mais de 500 vídeos disponíveis no YouTube da Paula. Você tem que pagar apenas dando lá um cliquezinho. Olha de isso, que pagamento é esse? inscreva, É hein? só curtir e compartilhar. Então, Curtiu puxa. e compartilha é a forma de você pagar e aprender muito e mudar a sua história. O que a gente quer é isso, né, Paula? Sim. Mudar a sua história. E reiterando novamente o que a Lari já disse, se você quer acelerar o processo, a mentoria individual vale muito a pena. Vale muito. Então, assim, chama a Paulinha. Quero pedir pra você que você chegou até o fim. Eu gosto muito de falar isso se você chegou aqui, porque você gostou do conteúdo. Então, o mínimo que você pode fazer é compartilhar esse conteúdo com pelo menos 100 pessoas. Curtir e se inscrever aqui nesse canal para você poder acompanhar e seguir mais dicas nesse olhar de constelação, de consultoria. E eu acredito muito que, para eu levantar a cadeira para ensinar, eu preciso saber sentar para aprender e ouvir. Então, dê a mão para quem já sabe o que está fazendo e, nesse caso, nesse tema tão precioso que é a tua vida, a gente tem a Paula como uma referência no mercado para poder trazer esse desbloqueio e você saber mais sobre você e você acessar a riqueza que está dentro do seu coração. Paulinha, muito obrigada por estar aqui com a gente. Pra gente é uma honra ter uma pessoa tão sábia, né? E aprender. Cada vez que a gente conversa com você, a gente aprende mais. Isso... Eu falo isso sempre, mas eu realmente acredito muito na riqueza das relações por isso. Eu acho que nada mais precioso do que sentar e ouvir. O podcast tem esse presente. A gente ouve a sua história. Tá, o Ti, que é o nosso do time, ele tá assim, ó, com a cabeça, concordando, porque a gente aprende, a gente ouve, a gente cresce. E isso é muito legal. Então, quero te agradecer, porque pra gente é uma honra estar com você, né, mãe? Muito obrigada de novo. Cara, não tem nem palavras, né? Você realmente mexeu até com a gente aqui. É, muito bom. Foi muito A gente bom. sai curado em algumas áreas e buscando entender mais sobre isso. E seremos aí uma das seguidoras desse YouTube para aprender muito mais, né, Lari? Muito obrigada, Paulinha. Que delícia. Eu que agradeço e tamo juntos. Até a próxima, né? Encontra aqui o YouTube e o Instagram da Paulinha para você conseguir continuar acompanhando. Tamo Contem junto. comigo. Vamos juntos.